Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a proposta aqui é trazer uma discussão sobre teses e um pouco mais do que isso, um pouco mais do que ideias, eu vou ensinar, a partir do meu ponto de vista, como se escolhe uma tese, o que eu devo considerar na hora dessa escolha, tá? Então, antes de chegar à aula, eu vou dizer que se tu chegou nessa aula aqui no YouTube, não tem acesso aos meus conteúdos ainda, aos meus materiais destas aulas, vai na descrição desse vídeo e procura ali o link que tem do Trello e que tu vai encontrar todos os conteúdos que eu tenho lançado ultimamente sobre o UFSM, inclusive os materiais dessas aulas, tá? Eu acho melhor tu baixar esse material, analisar no teu tablet, no teu computador ou ainda imprimir, do que ficar só assistindo sem fazer anotações. A aprendizagem, ela precisa ser ativa, beleza? Então, voltando aqui, gente. Eu selecionei aqui apenas o comando da proposta de tema, né? Pra gente ter como base essa pergunta direta na escrita de um artigo de opinião, e aí depois a gente vai elaborar aqui algumas respostas. Vocês sabem que provavelmente, isso não é uma certeza, mas provavelmente o tema vai ser uma pergunta, porque o tema da UFSM ali pede um certo tipo de posicionamento. Essa pergunta pode ser direta, com ponto de interrogação, pode ser indireta ou ainda pode ser uma afirmação que te leve a um questionamento, certo? Nesse caso aqui, a nossa proposta é uma pergunta direta, em que havia ali textos motivadores que traziam ideias de métodos pedagógicos que escolas assumem. Inclusive tem, num dos textos motivadores, existe um método de uma escola da Islândia, se não me engano, que trazia uma intervenção ali com os alunos, uma intervenção pedagógica em que os alunos se separam no ambiente escolar, né? Em alguns momentos do dia, os alunos se separam entre meninas e meninos e cada um desses grupos faz tarefas relacionados ao gênero oposto. Relacionados, que eu digo culturalmente. Então, por exemplo, meninas vão para o ginásio fazer esportes geralmente associados aos meninos, os meninos vão para a cozinha, cuidam de bonecas, e aí tu já entendeu, né, o motivo, a proposta aí da escola. Em certo momento, esses alunos voltam a se integrar e alguns estudos revelaram, estudos não exatamente científicos, mas observatórios ali na própria escola, revelaram que houve uma melhora significativa na relação entre meninos e meninas dentro do ambiente escolar. E aí entra, né, essa questão do papel da escola na desconstrução de estereótipos associados ao gênero, certo? Bom, num outro texto motivador ali, a gente tinha alguns fatos mais concretos, assim, mostrando essa desigualdade no pátio da escola, essa desigualdade que mostra, por exemplo, os meninos ocupando a maior parte do pátio da escola, enquanto as meninas ficam marginalizadas, ou seja, às margens desse espaço de convívio. Esse é um resumo dos textos motivadores. E aí vem essa proposta, né? A partir da leitura dos textos, percebe-se que o ambiente escolar pode tanto reforçar comportamentos tradicionais quanto atuar como um agente de transformação social. Enquanto o modelo islandês propõe uma intervenção direta para equilibrar habilidades humanas, as pesquisas sobre os pátios escolares mostram uma hierarquia de gênero naturalizada que exclui as meninas. Isso no Brasil, tá? Diante desse cenário e das suas reflexões, produz um artigo de opinião posicionando-se sobre a seguinte questão: a escola deve intervir ativamente na desconstrução de estereótipos de gênero? Ou essa é uma responsabilidade exclusiva das famílias? Gente, essa pergunta aqui não está à toa, tá?
Por que a gente elaborou essa pergunta? Porque há, na sociedade, algumas pessoas, ou seja, muitas pessoas que acreditam que a escola não deve intervir na questão de gênero, ou ainda que a escola deve apenas ensinar conteúdos programáticos relacionados à instrução formal, né, às profissões, por exemplo, e não deve se meter, entre aspas, em âmbitos que se relacionam a valores familiares. Ou seja, perspectivas como as famílias enxergam a questão do gênero, o machismo, o feminismo, por exemplo, enfim. É claro que os textos não estão dizendo que a escola vai doutrinar os estudantes, vai dizer, tem que ser feminista, ou não é a questão. As escolas ali estão justamente tentando desconstruir esse estereótipo de funções atribuídas a meninos e funções atribuídas a meninas. E aí a gente chega nesse questionamento, né? Na tua opinião, a escola deve intervir ativamente, ou seja, colocar ali propostas pedagógicas que desconstruam esse estereótipo, ou isso é uma responsabilidade exclusiva, ou seja, somente da família? Presta atenção nessas palavras, porque se tu não lê essa palavra exclusiva, tu corre o risco de elaborar uma tese que não é coerente com a proposta de redação, e isso pesa muito na hora de tu escrever, pesa muito na tua nota, né? Até existe um critério na UFSM que fala exatamente disso. A tese é coerente com a proposta? Então não adianta tu elaborar uma tese maravilhosa, linda, se ela não estiver coerente exatamente com o que está ali sendo perguntado ou questionado, enfim. Então aqui a pergunta é: a escola deve intervir de forma ativa nesse problema, ou é uma responsabilidade somente exclusiva da família? Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem vamos diminuir isso aqui. Aqui a gente tem 4 possibilidades, eu trago aqui 4 possibilidades de tese, tá? A primeira é aquela que é mais esperada, ou seja, que é mais fácil de sustentar, faz parte do senso comum. E aqui, vamos anotar, acabei esquecendo de te dizer, anota. A primeira coisa, então, a se considerar na hora de escolher a tese é ler a proposta, a pergunta ali, ou a afirmação, e interpretá-la tal como ela é, tá? Então, a gente tá pensando ali na palavra exclusiva da família ou não. Segundo ponto, tu precisa escolher aqui uma tese que tu consiga defender. Tu precisa sustentar. E aqui eu trouxe essas 4 possibilidades pensando exatamente nisso. Uma posição que é mais esperada não significa que tu vá adivinhar o que o avaliador está esperando da tua tese, não é isso. Mas mais esperado significa que seja do senso comum, o que provavelmente a maioria vai defender, tá? Então, é muito provável que a maioria dos candidatos vão defender a tese de que é preciso que a escola intervenha na desconstrução de estereótipos de gênero. Dificilmente eu vou ler um texto em que a pessoa defenda que a escola não deve se meter nesse assunto. Por quê, gente? Porque é difícil, né? Porque o senso comum, a própria ciência já mostra, a sociologia, as áreas do conhecimento de forma geral defendem essa intervenção da escola, porque se entende que a escola é o segundo ambiente social da criança. O primeiro é a família, certo? A criança nasce dentro da família, beleza. Mas a escola é o primeiro, inclusive, contato que a criança tem com o mundo fora da sua família. Então é óbvio que é mais fácil defender que a escola deve fazer parte dessa desconstrução. A segunda tese, né, que seria desfavorável à responsabilidade da família, é possível também, com certeza, mas não é tão fácil de defender, tá? Claro que é possível porque a pergunta tá ali, né?
é de responsabilidade, a escola deve intervir ou é exclusivo da família? Se tem aquele ou ali, é porque tu pode defender, mas é mais difícil. A terceira possibilidade é defender a seguinte ideia de que há uma corresponsabilidade entre escola e família. Parece bem parecida com a primeira tese, né? Porque quando a gente fala que a escola deve intervir ativamente, eu não estou negando o papel da família, mas aqui depende do foco. No primeiro momento, a gente estaria focando mais na escola. No terceiro momento aqui, eu estaria focando na corresponsabilidade. Eu estaria colocando a escola no mesmo nível, praticamente, da família. E na quarta possibilidade, são teses que problematizam a própria pergunta. Por exemplo, eu dizer que a pergunta não está sendo feita adequadamente. A questão não é se deve ou não intervir. A questão é como fazer isso, né? Então, enfim, aqui essa quarta possibilidade é uma possibilidade mais sofisticada, que vai te exigir mais conhecimento, mais aprofundamento das ideias, talvez. Isso daqui é uma tese para aqueles que estão mais acostumados a escrever, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Que para critério de prova, gente, é óbvio que nenhum corretor, nenhum avaliador vai ficar nessas de essa tese aqui vale mais, essa aqui vale menos. Não é a questão. O que eu quero te dizer é que dependendo da tese que tu vai escolher defender, tu vai precisar ter posicionado de uma maneira mais convincente do que outra. Então, por exemplo, a segunda possibilidade de defender a tese favorável à responsabilidade exclusiva da família, tu vai ter de se esforçar mais para convencer do que a primeira possibilidade, porque a primeira é do senso comum, é o que a maioria das pessoas pensa, digamos assim. Então, é uma questão aqui de, dependendo do tema, do assunto, tu vai ir pro lado mais fácil. Dependendo do assunto, tu vai poder te aventurar em outros lados. Eu vou te dar um exemplo bem prático do que aconteceu comigo em 2023, tá? Existia ali um tema que era na UFSM, né? A felicidade por meio das interações nas redes sociais. Qual era o posicionamento esperado, digamos assim? O posicionamento esperado é de que a maioria dos candidatos fosse defender que não é possível ser feliz por meio das interações nas redes sociais, porque hoje a gente tem um grande problema de alta performance sendo exibida nas redes. Nós temos ali a questão da perfeição dos corpos, que mais? Nós temos problema de saúde mental, muitas mentiras na internet, filtros, blá, 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 blá. Essa era a tese mais esperada, que é muito difícil ou praticamente impossível ser feliz nas redes sociais. Uma segunda possibilidade, que era menos esperada, é de que é possível ser feliz nas redes sociais. As redes sociais não têm tanta influência assim sobre as nossas vidas. Uma tese mais equilibrada, que foi a que eu defendi no meu texto de 2023, é de que, embora existam algumas questões associadas à doença mental, existam problemas ali, enfim, de relacionamentos dentro das redes sociais, ainda assim é possível ser feliz de alguma maneira. Beleza. Essa foi a mesma tese defendida pelo meu ex-aluno João, que tirou 9,4 na UFSM. Ele defendeu exatamente a mesma tese, mas com um aprofundamento um pouco diferente, tá? O aprofundamento do João foi de que existem problemas de perfeição dos corpos, né? Que as pessoas ficam se sentem com uma autoestima mais baixa em função dessas exibições nas redes sociais, mas, por outro lado, sim, é possível ser feliz dependendo das escolhas que se faz.
E aí ele traz uma experiência pessoal dizendo que ele acompanha pessoas nas redes sociais, por exemplo, jornalistas, cientistas, pessoas que ele gosta de acompanhar, que fazem ele se sentir bem e feliz em estar acompanhando esses perfis. Esse foi o posicionamento do João. O meu posicionamento foi a mesma tese, mas com uma defesa diferente. Eu disse ali que existem, eu não falei de problemas exatamente de performance, de autoestima. O que eu defendi foi que as redes sociais, elas apresentam um problema bem pontual, que é o problema do marketing. As redes sociais funcionam, elas existem para vender. Não há como negar que isso produz problemas nos nossos relacionamentos, né? A gente se sente pressionado para alcançar a perfeição e tudo mais. Mas, aí eu fui bem radical aqui, né? Mas as redes sociais dependem de um ponto que é a nossa criticidade de escolher aquilo que a gente está visualizando, vivenciando, consumindo, né? E essa escolha crítica, e aí eu trouxe o Kant para me ajudar nessa discussão, essa escolha crítica permite que a gente tenha a autonomia de decidir se acompanharemos coisas que nos fazem feliz ou não. Talvez pelo fato de eu não ter dado exemplo concreto disso, gente, eu fiquei um pouco na filosofia ali, a minha tese não ficou muito convincente, porque eu tive um leve desconto nesse critério de sustentação, que foi no critério 5. Critério 5. Então, as coisas que eu trouxe ali de voz externa mesmo, né, para sustentar o meu argumento, não foram convincentes o suficiente. Aí tu vai me perguntar, quer dizer que não pode usar o Kant? Pode, óbvio que pode. Só que como eu escolhi ir por um caminho difícil de defender, eu precisava ter deixado mais concreto. Poderia ter trazido o Kant e talvez uma experiência pessoal, que nem o João trouxe. Uma experiência que mostre como as minhas escolhas me fazem feliz, como eu vejo essas escolhas fazendo algumas pessoas felizes. Então aqui, a gente está discutindo uma coisa assim que é difícil tu ver em outro lugar, inclusive, tá? Eu estou discutindo contigo aqui aprofundamento do nosso pensamento. Não é simplesmente, às vezes, eu escolhi essa tese, vou usar esse repertório e, sabe? Às vezes, se tu vai para um caminho que é menos esperado, tu precisa fazer escolhas mais inteligentes para te convencer e não deixar. O convencer significa não é fazer com que a pessoa que está lendo mude de ideia, tá? Convencer é fazer com que o teu argumento seja razoável, seja aceitável. A pessoa pode não mudar de ideia, mas ela, diante do teu argumento, ela pode dizer, interessante, né? Razoável, tá defendendo bem essa ideia. Talvez até me faça mudar de ideia. É isso, tá? Agora, se tu vai por um caminho mais esperado, é muito mais fácil ficar razoável. Deu para entender? Espero que sim. Se não deu para entender, tu escreve aqui e me pergunta que eu te explico de novo. Então, vamos à primeira opção aqui que eu trouxe para esse tema. Vamos lembrar da pergunta ali. A escola deve intervir ativamente na desconstrução de estereótipos ou uma responsabilidade exclusiva das famílias? Vamos lá. A primeira opção aqui de tese que eu trouxe ali de favorável à intervenção da escola é: a escola deve intervir ativamente na desconstrução de estereótipos de gênero, pois é um espaço formativo central onde desigualdades sociais são reproduzidas ou transformadas desde a infância. É o básico, né? Tu dizer que sim, a escola tem que intervir, porque é justamente na escola que as desigualdades se reproduzem, ou até mesmo as desigualdades se transformam em um bom ambiente de convívio. Segunda ideia.
A neutralidade da escola diante dos estereótipos de gênero é ilusória, já que a própria organização dos espaços e das práticas escolares contribui para a manutenção dessas desigualdades. Gente, essa segunda ideia aqui é a mesma coisa da primeira. Eu só reorganizei as palavras, trouxe inclusive a palavra ilusória. Crer que a neutralidade da escola, crer que possa haver uma neutralidade, é uma ilusão. Então, aqui o que mudam são algumas marcas de autoria. Em vez de eu dizer diretamente que a escola deve intervir, eu digo que crer nessa neutralidade é uma ilusão. E a justificativa ali é a mesma, tá? Do espaço de desigualdades que contribui para a manutenção desse problema. Terceira opção. Cabe à escola assumir um papel pedagógico intencional na promoção da igualdade de gênero, uma vez que práticas aparentemente neutras, como o uso do pátio, produzem exclusões sistemáticas. Mesma ideia, escrita de outra forma, dando ênfase inclusive ao pátio, porque nos textos motivadores se falava ali em pátio, tá? Essas desigualdades que acontecem no próprio pátio da escola. A falta de intervenção da escola na desconstrução de estereótipos de gênero significa, olha, em vez de eu dizer que a escola deve intervir, eu digo que a falta dessa intervenção significa assumir o risco de se perpetuar a misoginia construída justamente no ambiente familiar, no qual os valores construídos não são plurais. Estou dizendo aqui qual é o efeito da escola não intervir. O efeito é justamente assumir o risco de que aquilo que se produz justamente no ambiente familiar, em que não tem valores morais construídos de maneira plural, porque cada família pensa de uma maneira, né? Esses valores, quer dizer, essas desigualdades que muitas vezes se manifestam na própria família, acabam sendo reproduzidos na escola. Ao intervir, aí é a próxima, né? Ao intervir conscientemente, a escola não substitui a família, mas amplia o repertório social e humano dos estudantes, conforme demonstrou o modelo educacional islandês. Aqui de novo, a mesma ideia, só que agora dando um foco em dizer que a escola não substitui a família, mas amplia. É melhor que a escola intervenha. A escola não nega o papel da família, né, mas amplia, melhora esse ambiente educacional, essa relação entre os estudantes. Atribuir exclusivamente às famílias, olha, eu tô defendendo a mesma coisa, mas agora eu tô pegando aquela parte da pergunta e negando, tá? Atribuir exclusivamente às famílias a responsabilidade pela desconstrução de estereótipos de gênero é ignorar o papel social da escola como espaço de convivência e aprendizagem coletiva. É ignorar ou ainda significa ignorar. Eu gosto bastante desse verbo para substituir o que às vezes fica meio maçante. Por último aqui, trouxe várias opções para essa tese que é mais esperada. Quando a escola se omite, legitima desigualdades já presentes na sociedade, reforçando padrões que marginalizam determinados grupos desde cedo. Tu percebe que esse modelinho aqui é o mesmo que esse daqui. Está se pensando num efeito de quando a escola se omite. A falta de intervenção da escola pode trazer um efeito. No primeiro efeito, eu foquei ali na família. No segundo efeito, eu trouxe ali algo mais geral, né? Reforço de padrões que marginalizam grupos desde cedo. Tudo isso para dizer a mesma coisa, a mesma tese favorável à intervenção ativa, mas com vocabulários e focos distintos. Por quê? Porque a mesma tese sendo a mesma, os focos podem ser diferentes. Foi o que aconteceu comigo e com o João. A tese era a mesma. É possível ser feliz nas redes sociais, embora elas tenham problemas. Mas os focos que a gente deu foram diferentes. Tese, segunda possibilidade.
E essa aqui é um pouco mais difícil de convencer porque ela não é do senso comum, mas vamos lá. Tese favorável à responsabilidade exclusiva da família. A desconstrução de estereótipos de gênero deve ser responsabilidade exclusiva da família, pois os valores que sustentam essas desigualdades são construídos no ambiente doméstico e cultural, antes mesmo da vivência escolar. Aí eu deixei entre parênteses a ideia aqui de que essa tese exige reconhecer que a escola sofre os efeitos do problema, mas não é sua origem. Então, para essa tese não ficar assim muito ingênua, de achar que é só a família que tem a ver com esse problema, a gente reforça a ideia de que a escola sofre os efeitos das desigualdades de gênero, porque essas desigualdades aparecem na escola quando a criança tem contato com outras crianças, mas como ela não é a origem do problema, é a família que tem que tratar. Mas, de novo, é difícil de sustentar ato, vai ter que ter um bom repertório cultural aqui, né, para provar, para reforçar os teus argumentos. Segundo ponto, modelos de intervenção escolar direta, como o islandês, embora bem intencionados, podem ultrapassar os limites da função instrucional da escola, suprimindo a responsabilidade familiar e deixando de desenvolver outras habilidades essenciais para o aprimoramento profissional futuro. Vamos lá, uma tese um pouco mais complexa, é a mesma ideia anterior, mas um pouquinho mais complexa. O que está sendo dito aqui? Que se reconhece a boa intenção das escolas, ninguém aqui está dizendo que a escola se mete na educação dos pais, a gente reconhece isso, mas se a escola intervir nesse assunto, que é muito pessoal, podem se ultrapassar os limites da função instrucional da escola. O que é instrucional, gente? É a função de formar cidadãos para profissões, formar cidadãos tecnicamente e não humanamente, digamos assim, não moralmente. Então, aqui o foco é dizer que é por isso que a responsabilidade é exclusiva da família, porque a escola pode acabar perdendo o seu foco ali instrucional, ficar só tratando de questões que não estão relacionadas às profissões e acaba também suprimindo a responsabilidade da família. Se a escola se mete muito nisso, a família perde seu papel. Difícil, né, de desenvolver essa ideia. É possível, tá? Senão a pergunta não existiria. Terceira possibilidade. Tese de corresponsabilidade. Essa daqui é esperada também, não tanto quanto a primeira possibilidade, mas ela é bem esperada, porque não te faz tu te posicionar apenas para um lado. Te faz aqui tu dizer que a questão não é só se a escola deve intervir ou não. A escola deve fazer uma amizade nessa tarefa, uma amizade com a família. Então, vamos lá. Embora a família tenha papel fundamental na formação de valores, a escola não pode se eximir de intervir, pois é nela que as desigualdades se materializam de forma concreta. Então, se está falando aqui, claro que ao longo do texto se deixaria clara, né, essa corresponsabilidade, mas aqui nas entrelinhas está se dizendo, olha, a família tem papel fundamental, mas a escola também. Então, vamos fazer um casamento aqui. A promoção da equidade de gênero é uma responsabilidade compartilhada, que a gente está falando de uma maneira mais explícita. Mas a escola ocupa a posição estratégica por organizar práticas pedagógicas, períodos específicos que regulam as interações sociais igualitárias no espaço público. Esse travessão foi aberto ali para explicar o que seriam essas práticas pedagógicas. Bom, vocês estão percebendo que nessas duas possibilidades aqui da corresponsabilidade, sim, existe uma corresponsabilidade, mas o foco está sendo dado mais à escola. Embora a família tenha um papel fundamental, é na escola
que se resolve esse problema. Agora, vamos fazer de maneira contrária a isso. O foco vai ser na família, embora exista uma corresponsabilidade. Embora a escola tenha papel fundamental na formação dos menores, a família ocupa um lugar de destaque por ser o primeiro círculo social da criança. E aí, eu vou te dar um spoiler, que essa daqui é a tese que eu mais consigo defender no meu ponto de vista, tá? Eu vejo que a família é o primeiro círculo social da criança. E, teoricamente, a família daria conta. Só que como nós temos muitos problemas que envolvem a falta de tempo dos pais, a falta de conhecimento, de instrução mesmo dos pais para lidar com certos assuntos, ou com a maioria deles, a escola acaba assumindo essa responsabilidade. Antigamente, gente, inclusive na antiguidade, a escola era vista como o lugar do conhecimento, o lugar do máximo saber. Mas existem problemas tão profundos na sociedade que não se resolvem na família, que a escola acaba assumindo esse papel mais às vezes do que deveria. É o caso, por exemplo, muitas vezes da professora, do professor ter de dar uma afetividade, uma atenção maior para certos alunos que não têm afetividade em casa. Não que o professor tenha de ser uma pessoa sem afetividade nenhuma, mas às vezes a escola ultrapassa esse limite por essas faltas que as famílias contemporâneas apresentam. Quarta possibilidade. Como os estereótipos de gênero são produtos de construções culturais prévias, cabe às famílias a responsabilidade central e não exclusiva, tá vendo? No momento que eu digo isso, eu não estou assumindo a segunda possibilidade, que é da responsabilidade exclusiva. Mas eu estou assumindo a terceira aqui, que é da corresponsabilidade, mas mesmo assim eu tenho um ponto de vista pendendo mais para a família. Então, gente, tese de corresponsabilidade ou tese dos dois lados da moeda, como é possível fazer em outros temas, não é uma questão de ficar em cima do muro, tá? Eu digo que sim, há uma corresponsabilidade, mas a gente precisa ir mais para um lado, para essa tese não ficar neutra ali, né? Para que eu consiga responder a pergunta que está sendo solicitada. Mas voltando aqui, cabe à família a responsabilidade central e não exclusiva pela formação ética e social das crianças, enquanto a escola deve se preocupar majoritariamente, não totalmente, mas majoritariamente com o desenvolvimento intelectual dos estudantes e, em segundo plano, intervir em momentos pontuais. Então aqui eu estou dizendo assim, há uma responsabilidade dos dois, mas é principalmente da família. A escola vai intervir em momentos pontuais, porque ela precisa focar mais no conhecimento, no intelecto do estudante. Então, as duas primeiras aqui, mais para a família, quer dizer, mais para a escola, né? A responsabilidade é mais da escola, embora seja das duas coisas, e aqui é mais da família. Quarta possibilidade e última, não menos importante, aqui nós temos teses mais sofisticadas. O que seria sofisticada? Que exige um pouquinho mais de criticidade, tá? Não é fácil de chegar nelas, mas é possível. A primeira, a questão não é se a escola deve intervir, mas como fazê-lo de maneira pedagógica, evitando tanto a omissão quanto a abordagem simplista sobre gênero. Então, tá vendo que mesmo assim eu tô me posicionando, eu tô dizendo que a escola deve agir ativamente, porque a pergunta do tema é essa, tá? A pergunta é, a escola deve intervir ativamente? Ou a família exclusivamente tem essa tarefa exclusiva? Eu tô respondendo, sim, a escola tem que fazer. Mas a questão não é só isso. A questão vai além. É como fazer isso de maneira que não seja simplista. Isso daqui, gente, é o que eu chamo de reflexão mais sofisticada. É tu ir além da pergunta. Eu respondo a pergunta, mas eu vou além. Segunda possibilidade. Sem dúvidas, a escola deve intervir na desconstrução de estereótipos de gênero.
E isso não significa impor comportamentos à família, mas criar condições para que todos os estudantes desenvolvam plenamente suas potencialidades. Por que é sofisticada? Só por causa daquela partezinha ali. E isso não significa impor comportamentos à família, porque eu estou prevendo que alguém, de repente, possa refutar o que eu estou dizendo. A escola deve intervir. Será que alguém vai refutar? Eu tô prevendo que alguém vai dizer que se a escola intervém, a escola, na verdade, está impondo comportamentos aos alunos. Não, isso não é isso. Eu já estou me antecipando dizendo, não é isso. Eu estou querendo dizer que a escola deve criar condições, criar esses ambientes pontuais para que os alunos se desenvolvam plenamente. Várias são as suas potencialidades, sendo meninas ou meninos. Terceira e última possibilidade. Na verdade, a questão não se trata de suprimir a responsabilidade da família, nem de intervir na educação de casa. A questão não é essa. A escola atua justamente como mediadora cultural, ou seja, tem o papel de criar um ambiente propício à reflexão social para toda a comunidade escolar, inclusive para os familiares. Essa daqui é uma tese que também eu defenderia. A questão aqui não é dizer se a escola deve intervir na educação dos menores, não é querer dizer que a família não tem esse papel, a questão é outra. A questão é dizer que a escola tem aqui um poder de mediar a cultura, inclusive envolvendo a família. A escola deve ajudar os alunos a desconstruir esse estereótipo junto às famílias. Não é dizendo que a família tem o papel de ajudar a escola, mas a escola tem o papel, inclusive, de educar as famílias. Quando a gente fala em comunidade escolar, anota isso. Comunidade escolar envolve professores, funcionários, diretores, alunos, família e toda a comunidade que envolve essa escola. Tudo que está próximo à escola, beleza? Então, existem eventos que uma escola pode promover que envolva, inclusive, os pais, os tios, os avós dessas crianças e adolescentes que são parte dessa comunidade. Então, nada aqui é errado, tu pode fazer como tu bem entender, mas pensa o seguinte: se eu escolher uma tese que é mais difícil de defender, significa, se eu sentir isso, é porque eu preciso ser mais razoável para que quem está lendo aceite, digamos assim, não necessariamente concorde, mas aceite o que eu estou dizendo, né? Nesses casos, eu te recomendo vozes externas, além das filosóficas, se tu quiser usar, as mais concretas, ou seja, exemplo, dado, fato, alguma experiência pessoal, algo que deixe mais palpável esse argumento para que quem está lendo entenda e seja convencido minimamente. Claro que isso não é critério, veja bem, não existe o critério do convencimento, mas existe o critério da tese que esteja de acordo com o tema, que responda de fato o tema, que seja consistente e coerente. Para ter consistência tem que ter convencimento, tá? Então, é isso, gente. Ficamos por aqui por hoje, mas logo mais nós teremos mais aulas. Um forte abraço e até mais.